A Portaria 166 impôs aos atiradores um confisco travestido de adequação de acervo que não está no Decreto 11.615. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo. Neste vídeo, para destrinchar um pouco mais o verdadeiro imbróglio que está acontecendo em relação às carabinas em calibre de pistola, principalmente para fins de habitualidade. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após os meus habituais lembretes, para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. Além, é claro, de conferindo as possibilidades de assinatura no YouTube ou no nosso clube de assinantes e também fazendo uma visita para conferir as ofertas e os lançamentos da nossa livraria oficial. Inicialmente é preciso registrar que este vídeo está indo ao ar, gravado excepcionalmente nesta terça-feira, 28 de janeiro, para o público em geral, quem é assinante já teve acesso antes, por conta de uma impossibilidade de, na data de hoje, nesta terça-feira, fazermos a transmissão habitual do nosso FR News, a nossa live tradicional de terças-feiras, que infelizmente não vai ser possível esta semana. Então, por isso, estamos com este vídeo gravado abordando um tema que também tem sido um dos recordistas, não só de sugestões, como de dúvidas, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Quando nós tratamos da habitualidade com o 7022, aquele vídeo que tem inclusive esse título, mas que obviamente abrange todas as carabinas semiautomáticas até o calibre 22 LR, nós vimos que este grupo ao qual foram integradas essas armas não foi incluído dentre aqueles dos quais se exige habitualidade, conforme as disposições do Decreto 11.615, na redação que foi dada pelo Decreto 12.345. E ali nós vimos que a questão do 7022 ou das demais carabinas 22 ou inferiores em semi-alto é objetiva. Elas estão incluídas em um específico grupo. Apenas esse grupo não foi listado como um grupo do qual se exige a habitualidade. Se a gente pegar aqui a redação atual do Decreto 11.615, nós vamos ver que aqui no artigo 11, onde estão as definições das armas e munições de uso permitido, no inciso 4 está o grupo das carabinas semi-alto até o calibre 22. São as armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, semiautomáticas de calibre nominal igual ou inferior ao ponto .22 Long Rifle, o 22 LR. A grande questão é que essas armas, lá no artigo 35, não foram incluídas nos grupos de habitualidade. Para a concessão de CR, de pessoa física, atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar filiado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por arma representativa de cada um dos tipos de arma de que tratam o artigo 11, caput, incisos 1, 2 e 3, e o artigo 12, caput, incisos 3, 4 e 5, e aí as quantidades de habitualidade. Mas aqui, para o artigo 11, só se listou os incisos 1, 2 e 3. E, como nós vimos, lá na previsão do artigo 11, as carabinas 22 ou até o 22 em semi-alto estão no inciso 4º. E o inciso 4º não foi incluído dentro daqueles grupos dos quais se exige habitualidade. Nós vimos lá uma sugestão de que, por cautela, se faça também a habitualidade desse grupo de armas, porque ainda falta uma regulamentação por parte do Exército e pode acontecer de o Exército criar algum tipo de exigência em relação a esse grupo de armas. Isso teria respaldo legal? Absolutamente nenhum,
Mas nós já vimos que, infelizmente, isso não quer dizer muita coisa. Se nós pegarmos o comparativo entre a portaria 166 e o decreto 11.615, nós vamos ver que a portaria 166 extrapolou muito o que dizia o decreto 11.615. Extrapolou na questão do colecionismo e extrapolou principalmente na questão do confisco. A portaria 166 impôs aos atiradores um confisco travestido de adequação de acervo que não está no decreto 11.615. Então ela extrapolou muito o que estava ali. E, infelizmente, isso tem sido uma regra aqui no Brasil. A gente vê lei violando a Constituição, decreto violando lei e portaria violando decreto. Não quer dizer nada essa ideia de que o decreto não autoriza. Não, ó, está vendo as coisas serem extrapoladas. Então, por uma questão de cautela, ali se fez essa sugestão de que, até que venha essa regulamentação, se fazer também as habitualidades no calibre 22, na semi-alto ou calibres inferiores, nessa mesma plataforma, nesse mesmo funcionamento, apenas por uma questão de cautela, para que essas habitualidades iniciais feitas antes dessa regulamentação, que provavelmente vai adaptar a portaria 166, não sejam perdidas. Então, essa lá a sugestão. Só que nós temos uma situação ainda pior, que é a das CCPs, as carabinas em calibre de pistola. Por quê? Enquanto o grupo da carabina semi-alto até o calibre 22 existe, ele está previsto no decreto e apenas não foi incluído no rol das habitualidades, as carabinas em calibre de pistola estão no vácuo. Não existe um grupo classificatório para elas. Elas não se enquadram em nenhum dos grupos exigidos. Ou melhor, e aí não só para habitualidade, elas não se enquadram em nenhum dos grupos nominais, nem sequer dos calibres permitidos e restritos. Elas não podem se enquadrar aqui nas armas de calibre permitido, porque quando nós vimos aqui no artigo 11, o que é que está previsto para as armas portáteis? Está no inciso 2º. Armas de fogo portáteis longas de alma raiada de repetição, cuja munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Elas não são armas de repetição. As carabinas em calibre de pistola são armas semiautomáticas, então elas não podem ser incluídas aqui no inciso 2º do artigo 11. Então, o lógico seria, elas então são armas de uso restrito. Sim, e elas estão classificadas como armas de uso restrito na portaria conjunta número 2, lá de novembro de 2023, que trouxe um artigo específico para elas. Armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, semiautomáticas, cuja munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules, são de uso restrito. A redação aqui é péssima, a gente já viu aqui que é uma redação horrível. Né? São classificadas se não atingirem. Mas o que é que aqui quer dizer? Mesmo as armas portáteis semiautomáticas que não atinjam aquele limite de energia que é a regra para a classificação trazido no decreto, mesmo essas armas são armas de uso restrito. Então, se for semi-alto, mesmo que não atinja aquela energia, elas já são classificadas como de uso restrito. Então, as CCPs são armas de uso restrito. Só que elas não estão em nenhum dos grupos lá do artigo 12. Porque se nós chegarmos aqui no artigo 12 do decreto, armas e munições de uso restrito, a gente vai ver em relação a todos os grupos, não é nem sequer os grupos de habitualidade. Os grupos de habitualidade são o 3, 4 e o 5. Mas nem sequer isso. As primeiras são as armas de fogo automáticas, são restritas, de qualquer jeito. As armas de pressão com calibre superior ao 6,35 são restritas. E aí vem, no inciso 3º, nós estamos falando de armas de porte, armas curtas. Então, não se enquadram as CCPs. E no inciso 4º, onde estão as armas portáteis, o que é que se diz? Armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada. Até aqui, ótimo, elas estão enquadradas. Só que vem a seguinte disposição: cuja munição comum tenha
na saída do cano de prova energia superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules e suas munições. As CCPs não têm essa energia. Aliás, a própria portaria conjunta número 2, quando estabelece a listagem das armas portáteis em relação aos seus calibres, já coloca ali de modo muito claro que esses calibres não atingem a energia que está listada no decreto, no grupo do decreto. Então, elas são armas que não tem aqui, se falando, por exemplo, da CT9. A CT9, armas de fogo portáteis, de alma raiada, de repetição, aí o funcionamento aqui não interfere muito, mas são armas portáteis, nós teríamos no 9x19 algo em torno de 453 joules. Se a gente for para o calibre 40, logo aqui embaixo, algo em torno de 570 joules. Ou seja, essas armas estão restritas por conta do seu funcionamento, mas não por conta da energia. E a energia está incluída aqui no grupo do inciso 4º. Então essas armas, diferentemente da 70-22 e das demais armas similares, né, até o calibre 22, raiada semi-alto, essas armas, as CCPs, elas não se encaixam. Não é dizer que existe o grupo delas e elas não estão exigidas na habitualidade. Não, elas não se encaixam em nenhum dos grupos. No momento em que o decreto 12.345 criou a habitualidade por esses grupos, essas armas estão no limbo. Elas não se encaixam em nenhum desses grupos. Você nem sequer pode discutir, como é o caso da 70-22. Não, ela está ali, mas esse grupo não é exigido, ninguém pode me exigir a habitualidade dela, que é a interpretação correta, é a interpretação legal. A gente não sabe se o Exército vai atropelar a lei mais uma vez, mas se for seguida a lei, ninguém pode exigir nenhuma habitualidade com as armas 22 em semi-alto, porque o decreto assim não previu. Só que as CCPs não estão em lugar nenhum, elas não estão em nenhum dos grupos. Qual seria a interpretação? Bom, se CCP não está em nenhum dos grupos, delas também não se pode exigir habitualidade. Só que, por cautela, mais uma vez, é aconselhável, nesse meio que nós estamos de subversão total da ordem jurídica, que quem tenha esses equipamentos também os inclua, pelo menos nesse primeiro momento, nos seus treinamentos, nas suas competições, para fins de habitualidade, porque é mais um limbo. E como é que os limbos estão sendo resolvidos na questão das armas de fogo? Sempre de modo contrário aos atiradores. É legal? Jamais. É jurídico? De jeito nenhum. Mas isso não tem mais importado. O que é que está prevalecendo no país? Aqueles que deveriam zelar pela aplicação da lei dizem o quê? Se for para desarmar, vale tudo. Até os decretos mais esdrúxulos são antecipadamente tomados como constitucionais e tudo que os conteste deve ser suspenso. Então, neste cenário de total incerteza, de total insegurança, de total subversão da ordem jurídica, a cautela nunca será demais. Então, nós estamos diante de um limbo normativo, esses equipamentos não se encaixam em nenhum dos grupos e, por isso, tal como aquele conselho lá para o 70-22, muito bem se pode tomar o de que essas armas sejam também incluídas nos seus treinamentos e competições para evitar, quem sabe, interpretações restritivas futuras, ao menos até que tenhamos uma nova regulamentação por parte do Exército Brasileiro. E tomara que essa nova regulamentação respeite o decreto, não extrapole como a portaria 166 fez. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso. Relembro os meus pedidos para que você interaja conosco. Deixo um forte abraço e eu espero no nosso próximo vídeo. Até lá!